Olá, sejam bem-vindos ao canal Briteolã, Comunidade Monoteísta. Sexta-feira à noite, a noite já adentra, trazendo a escuridão para o nosso planeta, e nós queremos, portanto, nesse instante de reflexão, agradecer a todos vocês que fazem parte da Briteolã Comunidade Monoteísta. Não se trata de um grupo religioso, não se trata de um segmento em que esteja com inovações para princípios de uma nova religião. Nós somos uma instituição em que o pensar livre faz parte do contexto do nosso trabalho. Então sejam bem-vindos, feliz sábado, que o Eterno possa estar com vocês. Hoje nós iremos falar sobre um tema muito interessante: conteúdos proféticos da cultura judaica cristã. Estudando o grande conflito de Ellen White, é possível explorar paralelos entre esses conceitos e os ensinamentos místicos e teológicos da Torá, do Zohar, obra fundamental da Kabbalah, e do Sefer Raziel, Hamelech, livro do anjo Raziel. Em 10 tópicos principais, nós faremos uma análise comparativa com textos judaicos. Primeiro, o grande conflito entre o bem e o mal. Ellen White, a autora, descreve uma batalha cósmica entre Cristo e Satanás, onde o conflito espiritual permeia a existência humana. Na Torá, o conceito de livre-arbítrio e a escolha entre o bem e o mal são centrais, especialmente com a narrativa de Adão e Rava e a árvore do conhecimento. O Zohar fala sobre as forças da Sitra Hará, o outro lado, que representa o mal, contrastando com o lado da santidade, Sitra Kadisha. O Sefer Raziel, ou livro de Raziel, discute anjos e forças divinas que combatem influências negativas, enfatizando o poder de proteção espiritual. 2. A liberdade da escolha do ser humano. Ellen White, no Grande Conflito, explica que a humanidade é dotada de livre-arbítrio para escolher entre Deus e Satanás, enfatizando a responsabilidade moral e individual. Na Torá, Deus oferece ao ser humano a escolha como visto nas bênçãos e maldições de Deuteronômio, onde o povo é encorajado a escolher a vida. No Zohar, examina-se o livre-arbítrio como uma luta interna, na qual a pessoa deve elevar a sua alma. No Sefer Raziel, reforça a ideia de que os seres humanos podem buscar sabedoria divina para entender a escolha do caminho correto. Terceiro tópico, a natureza de Deus e a renovação. No livro O Grande Conflito de Ellen White, descreve Deus como justo, amoroso e revelado através das Escrituras e também de Jesus. A Torá, Deus é apresentado como uno e revela-se diretamente ao povo de Israel, como no Monte Sinai. No Zohar, a natureza de Deus é complexa e inclui aspectos ocultos e reveladores. Ele é descrito como a luz infinita, o Ein Sof. No Sefer Raziel, as revelações esotéricas são expostas e transmitidas ao homem, como Raziel, o anjo do mistério, como mediador. 4. A batalha no céu e a queda de Satanás. Ellen White, em O Grande Conflito, Satanás, antes Lúcifer, se rebela contra Deus e é expulso do céu. Na Torá, embora não haja uma narrativa explícita sobre Satanás, há menções a seres angélicos que vão contra
a vontade de Deus. O Zohar descreve forças de negatividade que se originam de uma falha ou separação espiritual. Já no Sefer Haziel, é descrita uma hierarquia angélica, como anjos e mensageiros, mas também menciona como alguns podem trazer provações para a humanidade. Quinto, o papel dos profetas e da importância da profecia. Ellen White, em O Grande Conflito, destaca o papel dos profetas como mensageiros de Deus para corrigir e guiar o povo. A Torá, os profetas como Moisés e Isaías, são essenciais para transmitir a vontade divina. No Zohar, fala sobre os mistérios da Torá e os profetas como canais de entendimento espiritual. O Sefer Haziel reforça a ideia de revelações celestiais dadas a figuras proféticas. Sexto tópico, a natureza do mal e o mistério da iniquidade. No livro Grande Conflito de Ellen White, o mal é resultado da rebelião de Satanás e é permitido por Deus para que a justiça divina seja demonstrada. Na Torá, o mal é uma realidade que existe para testar e purificar a fé e o caráter do povo. No Zohar, enxerga-se o mal como uma energia de desequilíbrio que deve ser neutralizada pelo bem. No Sefer Haziel, inclui invocações e práticas para proteger contra o mal e a tentação. Sétimo, a redenção e a esperança da salvação. No Grande Conflito, Ellen G. White explica que a salvação é acessível através de Jesus e o conflito terminará com a vitória do bem. Na Torá, a redenção é prometida ao povo de Israel e se manifesta na obediência à Torá e aos profetas. No Zohar, fala da redenção final, Geulah, onde o bem prevalecerá e o mundo será preenchido com a luz divina. Já no Sefer Haziel, existem práticas descritas que aproximam o homem da compreensão e redenção espiritual. A importância da lei e da obediência a Deus. Ellen White explica que a lei de Deus, os 10 mandamentos, é o padrão eterno para a humanidade. Na Torá, a obediência à lei é o coração da relação entre Deus e Israel. No Zohar, a Torá é o mapa espiritual para alcançar a proximidade com Deus. Já no Sefer Haziel, reflete sobre a importância das ordens divinas para se manter o mundo em harmonia. Oitavo tópico, o juízo final e a justiça divina. No livro O Grande Conflito de Ellen G. White, acredita-se que haverá um julgamento final, onde cada ser humano será recompensado ou punido. Na Torá, o conceito de justiça é central, como em Deuteronômio, onde Deus julga as nações e os indivíduos. No Zohar, examina-se o julgamento da alma após a morte e a recompensa ou punição espiritual. No Sefer Haziel, menciona-se o julgamento divino como um aspecto da organização do cosmos, regido pela ordem angelical. 10º tópico, o retorno de Jesus Cristo à Nova Jerusalém. Ellen G. White, em O Grande Conflito, enfatiza o retorno de Jesus como a esperança da humanidade e o estabelecimento de um reino eterno. Na Torá, não há nenhuma informação a respeito de um retorno do Messias ou de Jesus, mas há profecias sobre a era messiânica e o reino de paz. No Zohar, descreve-se a vinda de um Messias que trará paz e elevação espiritual ao mundo. No Sefer Haziel, contém alusões ao reino messiânico, um tempo em que o conhecimento de Deus será pleno. Considerações finais.
A narrativa de Ellen White em O Grande Conflito ressoa com diversos conceitos da tradição judaica e mística, especialmente em relação ao bem e ao mal, a luta pela verdade e a esperança messiânica. Esses temas universais são explorados com algumas diferenças no contexto judaico, cristão e do misticismo judaico, mas todos destacam a busca pelo divino e pela redenção final. Esses paralelos demonstram como as tradições religiosas, apesar de suas diferenças, compartilham um núcleo de ensinamentos sobre o papel do ser humano no mundo e seu destino espiritual. Bem, o texto que nós acabamos de ler é um texto muito interessante, onde fica estabelecido um paralelo entre uma obra eminentemente cristã, O Grande Conflito, de Ellen G. White, uma escritora norte-americana, e os livros judaicos, como o Zorá, como o livro Raziel, que nos traz informações importantes, principalmente contidas na Torá. De tal maneira que essas informações desses conteúdos proféticos servem para fazermos uma revisão e demonstrar que dentro da humanidade, a cultura judaica cristã, elas se relacionam e trazem a esperança messiânica a um mundo cheio de problemas. Bem, nós estamos satisfeitos por esta oportunidade. Acredito que você esteja abençoado também. Muito obrigado pela sua participação. Se inscreva no canal. Informe a um amigo sobre este canal. Não é um canal de um grupo religioso. É um canal de pensar livre, onde nós abordamos todos os temas, para que o exercício do livre-arbítrio realmente exista e nós possamos nos sentir livres para escolher. Obrigado por sua participação. Que o Eterno esteja com vocês. Que tenham todos um feliz Shabat. Faze-nos voltar, Eterno, e voltaremos. Renova os nossos dias, como nos tempos antigos. E seja luz.